Boa noite, pessoal. Vamos continuar então nossas atividades. As atividades vão ser na forma remota, né? Vocês já estão sabendo. Espero que todos estejam com acesso. Quem tiver alguma dificuldade, por favor, me procurar. Vamos manter o horário de atendimento. Depois eu posto aí para vocês os horários e como que vai funcionar os atendimentos, para quem tiver alguma dúvida. A resolução da lista de exercícios, a gente já tem condição de fazer boa parte dela, tá? Mas enquanto isso, vamos continuar o nosso conteúdo. Vamos começar então bem devagar, fazer uma revisão de alguns conteúdos do ensino médio que são de fundamentais importância para a gente aprender aqueles métodos de proteção aí da corrosão. Certo, gente? Então, continuando nossos estudos, a gente viu as células espontâneas e as células não espontâneas, né? Vimos que quando a gente tem uma diferença de potencial maior do que zero, o processo é espontâneo, a gente tem uma célula galvânica, e quando temos um potencial negativo da célula, o potencial final, a diferença de potencial, a força eletromotriz menor do que zero, aí a gente já tem uma célula eletrolítica e não uma célula galvânica, a exemplo das pilhas, né? Então, o que a gente vai começar a estudar é a eletrólise ígnea. Como exemplo, a gente vai pegar a eletrólise do cloreto de sódio. Vamos ver como que funciona a nomenclatura dos eletrodos, tá? E aí, então, iniciando esse estudo, se a gente for verificar o potencial da célula do cloreto de sódio para acontecer de forma não espontânea, a gente sabe que de olho aqui no potencial, o cloro tem uma tendência em reduzir, né? O cloro tem uma tendência em reduzir o potencial positivo e o sódio tem uma tendência em oxidar. Olha aqui o potencial dele negativo. Lembrando, né, gente? A gente tira esses potenciais da tabela de potenciais padrão de redução. A gente já viu como que calcula quando eu tenho uma célula fora das condições padrão, e aí a gente usa aquela equação de Nash que a gente viu nas últimas aulas. Mas aqui então, eu quero fazer o contrário, eu quero inverter essa tendência. Eu quero que esse aqui oxide, que o cloro oxide, e o sódio sofra uma redução. Para isso, gente, eu preciso definir um potencial maior do que esse potencial da célula aqui, ó, deu um potencial negativo de 4,17, ou seja, essa reação não acontece espontaneamente. Se acontecesse espontaneamente, você ia estar comendo um seu salzinho lá na sua salada, no seu alimento, você ia sentir o cheiro de gás cloro, né? E você não sente. Essa reação, que é uma reação não espontânea, ela só vai acontecer, então, se a gente aplicar uma corrente elétrica e determinar certas condições para essa reação acontecer. Então, o cloreto de sódio transformando em cloro e sódio metálico, gás cloro e sódio metálico, para a gente definir essa reação, a gente vai ter que pegar todos esses componentes aqui, manter uma das reações, né? Aqui vai estar na forma de redução, nesse caso, esse aqui que a gente vai deixar na forma de redução, e o cloro a gente vai colocar na forma de oxidação, lembrando que quando a gente inverte uma reação, a gente muda o potencial. E aí, o Cl- vai estar oxidando, ó, o potencial dele de oxidação a gente inverteu, ó, de positivo foi para negativo, o sódio a gente manteve, como ele reduzindo, multipliquei tudo por 2 para a gente fazer uma soma aqui dos coeficientes estequiométricos, né, para estar no mesmo coeficiente estequiométrico a gente poder cortar os elétrons. Então, a gente tem aqui esses potenciais para cada semicélula, juntando as duas, dá esse potencial final. E aí, gente, já vou passar um esqueminha para vocês. Quem quiser pode acompanhar pelo YouTube também um vídeo aqui que tem uma animação bacana para a gente entender melhor como que funciona a eletrólise. A gente já vai fazer um desenho. Eu tenho para vocês, gente, que o NaCl é um composto iônico, né? Um composto iônico, gente, não tem liberdade para as cargas reagir, não. Então, tem duas formas a gente fazer o cloreto de sódio reagir. Uma é fundindo ele, ó, uma fusão,
sai do estado sólido para o estado líquido, e a outra é colocar em solução aquosa. Tem outras formas também, mas a gente vai estudar essas duas, que é para fazer o processo aqui de dissociação pela adição de água ou o processo de fusão. Se for uma fusão, a gente vai ter uma eletrólise ígnea. Se for em meio de solução aquosa, uma eletrólise em meio aquoso. Então, vamos ver como que funciona essa célula, como que funciona essa eletrólise, e vamos ver como que dá os nomes para os eletrodos agora, que vão ser diferentes. A nomenclatura de eletrodos vai ser diferente daquela que a gente viu nas células galvânicas, tá? Gente, primeira coisa, para essa reação acontecer, uma reação não espontânea, eu preciso fornecer energia. E aí eu posso fornecer energia através de um gerador. O símbolo do gerador, a gente usa retinho, tá, gente? O menorzinho negativo e o maior positivo. Então, eu preciso fornecer energia para uma célula eletrolítica. Ela só ocorre se a gente fornecer essa energia. Então, a gente tem aqui uma célula eletrolítica. Ela só acontece se tiver a geração de energia para ela ocorrer. Lembrando, né, gente, que a estrutura do cloreto de sódio, vamos colocar aqui como sendo a célula eletrolítica uma cuba, tá? Se a gente fosse ver a estrutura cristalina, a gente veria uma coisa parecida com isso aqui, ó. Estou usando um modelinho de Dalton para representar, né? Só uma representação, tá, gente? Bolinha maior sendo o Cl e a bolinha menor sendo o sódio. Essa reação que a gente precisa fazer ela aqui, passar corrente elétrica para esses íons reagirem, se tiver no estado sólido, a reação não ocorre. E aí, nós vimos duas formas de fazer. Eu acabei de falar para vocês, duas formas de fazer isso daqui liberar, né, a gente fazer aí a liberação aí dos íons. A primeira que a gente vai estudar é a fusão. Então, se a gente fizer a fusão, eu consigo fazer esses íons ter uma certa mobilidade. Então, em vez de estar lá numa estrutura cristalina, agora o cloreto de sódio, representado bolinha pequena, o sódio, bolinha maior, o Cl, eles vão ter movimento aqui dentro dessa célula, né? Ó, eles ainda estão unidos pela ligação iônica, tá? E eles, agora sim, eles têm movimento dentro da célula. Isso aqui, gente, essa possibilidade desse movimento é que vai permitir a reação acontecer. Então, vamos ver como vai funcionar essa eletrólise ígnea. Então, de novo, agora a gente tem o NaCl fundido, ó, um estado líquido. Vamos colocar aqui, então, um gerador. Isso aqui são eletrodos inertes, tá? Esses eletrodos aí, vamos colocar que é de platina inerte. Aqui, então, a gente tem o sal fundido, cloreto de sódio fundido. E aí, gente, falei para vocês, ó, o gerador, ele gera energia elétrica. A parte pequenininha, a negativa, é ela que vai dar o fluxo de elétron, por isso que é negativo, ó. Os elétrons vão estar nesse sentido, certo? Os elétrons nesse sentido. Esse eletrodo aqui vai estar carregado, então, uma carga negativa. A gente sabe que o NaCl tem liberdade de carga positiva, que é do Na+, e negativa do Cl-. Então, quem vai aproximar desse eletrodo aqui, ó, vão ser os íons de sódio. Os íons de sódio que vão aproximar desse eletrodo. E os íons Cl- vão aproximar do outro
eletrodo. Então a gente vai ter uma aproximação de íons negativos nessa parte aqui da reação e nessa parte aqui íons positivos, por conta dos eletrodos, correto? Vamos abrir uma nova página aqui para a gente ver então como que vai funcionar a questão da nomenclatura dos eletrodos e as reações que vão acontecer. De novo, vou passar aqui então o eletrodo, vou fazer um desenho um pouco maior agora. Aqui a gente tem então negativo e aqui positivo. Porque aqui está o fluxo de elétron, está aqui. Todos os dois eletrodos de platina, eles são inertes, né? Então vamos imaginar aí que esses eletrodos estão imersos aqui numa cuba. E nessa cuba aqui eletrolítica, a gente tem os cloreto de sódio fundido, os íons positivos ficaram próximos do eletrodo negativo e os íons negativos ficaram próximos do eletrodo positivo. Aí, a gente viu que pelo potencial, quem vai sofrer a reação de oxidação é o Cl-. O Cl- ele oxida formando gás cloro e libera 2 elétrons por meio. Gente, essa reação aqui, ó, é uma reação de oxidação. Reação de oxidação. A gente sabe, né, que onde acontece a reação de oxidação, sempre o eletrodo chama ânodo, né? Ou anodo, tem gente que fala anodo, tem gente que fala ânodo. Mas nesse caso, a carga do eletrodo é positiva, o polo é positivo. E na pilha? Na pilha a gente viu que era negativo. Vamos ver a reação que vai acontecer aqui do outro lado. Então, nesse eletrodo aqui está formando o gás cloro. Com o progresso da reação, vai formando gás cloro, que está sendo liberado aqui nesse eletrodo, que é essa reação. No outro eletrodo, o sódio, então, vai receber esses elétrons e vai formar sódio no estado sólido. Para onde que vai esse sólido, gente? Aí, como a reação acontece próximo ao eletrodo, esse Na+ aproxima, ganha esse elétron que está chegando aqui do gerador, aí o sólido vai depositar no eletrodo, certo? Se a gente somar essas duas reações, a gente vai ter a reação global da eletrólise. E aqui, então, a gente teve uma reação de redução. Nesse caso, redução para a gente sempre é cátodo, né? E o polo aqui é o polo negativo. Lembra do macete lá da pilha? Nas células galvânicas, a gente tinha aquele macete que era do pipocar. Na pilha, o positivo é o cátodo e ele reduz. Agora, gente, na eletrólise, não é o positivo que é o cátodo, é o negativo. Então, a gente já sabe como que faz para dar essa nomenclatura, né? Aqui a gente teve essa inversão, essa pequena inversão. E a eletrólise ígnea, então, a gente entende ela dessa forma. Vou voltar lá para os slides. E somando, então, a reação final, levando em consideração que a gente tem que fundir primeiro, a oxidação, a redução e aqui o processo global, que tem que consumir aí uma energia mínima de 4,17 volts, né? Eu esqueci de colocar a unidade no slide. Vou colocar aqui a unidade, para ficar bonitinho aí. Ó. 4,17 volts, ok? Gente, na próxima aula, no próximo vídeo, eu posto sobre a eletrólise aquosa. Muito obrigado, bons estudos para vocês.